Perfeito. Obrigado, Cristina. Juliana, por favor, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu peço licença para compartilhar um slide, então só um minutinho aqui que eu vou selecionar. Vocês conseguem ver? Eu só Sim, preciso da resposta por áudio, porque eu não consigo agora ver vocês. sim, dá para ver direitinho. Tá certo, obrigada. Bom, então, para começar, eu queria agradecer à organização do evento pela oportunidade de estar aqui apresentando e também para cumprimentar os colegas da mesa e dizer que é uma honra estar aqui no evento e também estar acompanhando, né, todas as conferências e também as mesas que têm sido muito interessantes. Então, para começar, eu vou apresentar para vocês o caderno de viagem de Gilda de Maria Souza. Meu nome é Juliana, né, sou doutoranda em filosofia pela Unicamp, orientada da professora Thaisa Palhares, e também faço parte do grupo de estudos de estética e teoria da arte. Bom, então, só começando contando um pouquinho sobre Gilda, para quem não conhece, ela foi uma ensaísta e crítica de arte que viveu no século passado e escreveu sobre cinema, moda, literatura, artes visuais, se interessando principalmente pela arte nacional, mas não só. E também foi a primeira professora de estética do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Então, nessa atuação, ela foi professora e participou da formação de grandes intelectuais, críticos de arte e até mesmo artistas brasileiros. Então, atualmente, o arquivo do casal, né, Gilda de Melo Souza e Antônio Cândido, está sob a guarda do IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. E, por conta da minha pesquisa de doutorado em estética, eu comecei a trabalhar como voluntária no arquivo da Gilda, trabalhando na parte de cadastro dos documentos pessoais. E, com isso, eu acabei trabalhando com os cadernos, né? A Gilda tem um conjunto de cadernos de estudo, e um deles é um caderno que relata uma viagem para a Europa que aconteceu em 1965. Esse caderno contém informações sobre outros países, né, como Espanha, Inglaterra e França, mas eu decidi falar principalmente sobre a Itália, que é o país do qual a gente tem mais informações, né, são anotações bastante detalhadas, e também tem um texto da filha, Laura de Mello e Souza, que conta um pouco também de como foi essa viagem, que está publicado no livro A Paixão pela Forma. Então, a viagem aconteceu no do dia 3 de maio a 24 de junho de 1965. Os integrantes foram Gilda de Mano Souza, a Laura de Mano Souza, que também conta um pouco no texto que ela publicou, Ana Luísa Escorel, que é a filha mais velha e uma amiga. O Antônio Cândido lecionava em Paris no momento, na Sorbonne, mas não conseguia ainda chegar a uma conclusão se ele participou da viagem inteira ou não, ou se ele esteve presente em algum momento. Então, o motivo da viagem era ver e rever as obras de arte italianas. Gilda, né, gostaria de ver e rever, e a filha conta que ela era a protagonista central da jornada. Então, Gilda e Antônio Cândido traçaram um roteiro de acordo com o que ela tinha interesse de ver, e esse roteiro seria, né, sair de Paris, chegar em Milão, e de Milão percorrer a vertente Tirrena, que é a vertente no mapa, né, à esquerda, descendo até Roma, e depois subir pelo lado direito até Veneza, formando então um V no mapa. As paradas feitas pelo grupo, né, Milão, Florença, nessa em ordem cronológica, Pisa, Florença novamente, Siena, San Gimignano, Roma, Perugia, Assis, Arezzo, São Sepolcro, Urbino, Rimini, Ravenna, Ferrara, Veneza e Milão. Então aqui o tempo é muito curto, né? E é a primeira, gostaria também de comentar que é a primeira vez que eu apresento sobre os cadernos de Gilda. Também não é algo que está marginal no meu doutorado, não pesquiso um outro texto da Gilda sobre estética,
Mas quando eu trabalhei com esses documentos, eu fiquei encantada, assim, com a riqueza que são essas informações. E são documentos manuscritos, então algumas vezes vão aparecer palavras que eu não consegui identificar muito bem, mas eu queria trazer aqui o texto para ler junto com vocês e para daí puxar algumas consequências. Então, em determinado momento da viagem, né, a caminho da montanha de San Gimignano, ela nota: hoje pela manhã, San Gimignano de ônibus. O dia estava claro, mas um pouco encoberto, e a paisagem, lavada pela chuva da véspera, evaporava azulado do chão verde para o céu. Que beleza, que sensação perfeita de beleza. Os campos são retalhados de culturas e o trigo, que já está prateando na ponta da haste, cobre os vales de uma penugem suavíssima. No meio de todos os sons, dos tons de verde, no meio do trigo, as popoulas estalam sufocadinhas. A beira dos caminhos é debruada de flores, como num quadro de Uccello, ou toda tecida de um rumor de florzinhas amarelas, lilás, vermelho vivo, azul. E pensamos em Pinturicchio e Botticelli. Mas é logo um bosqueto que, com os troncos esguios, claros e lisos, cria no fundo verde escuro um espaço ritmado por onde o nosso olhar vai e volta, e a gente lembra de Venoso Gosoli. E quando ainda se está um pouco sem ar, com todos esses reconhecimentos, eis que se chega a San Gimignano. Bom, então eu só pensando um pouco junto sobre essa passagem, eu me fez lembrar do que o Robert Schwartz comenta sobre a prosa de Gilda, né, num texto que ele também publicou em A Paixão pela Forma, se chama Prosa Crítica, em que ele diz que os textos da Gilda têm musicalidade na argumentação e na sintaxe, tem uma liberdade circular entre as várias artes, e nas palavras dele, cito, teria um tom particular que não fica monótono e burocrático. Por isso, ela ocupa no ensaísmo brasileiro uma posição própria, ou seja, sem se descolar do chão sóbrio da prosa, a qualidade da escrita faz que o leitor levite um pouco e se aproxime da poesia por um percurso inesperado. Então, eu penso que se o Robert Schwartz pode dizer que existe uma relação entre poesia e prosa nos ensaios da Gilda, aqui nos cadernos a gente pode encontrar também uma correspondência com as imagens plásticas. Através das próprias palavras, é como se a gente conseguisse ver um pouquinho do que ela viu também. Então, eu vou passar aqui, não vai dar tempo de eu falar já pelo que eu contei, desse quadro, dessa obra que a Gilda viu, eu vou passar para o que é o mais, ela faz uma descrição também, uma discussão, vou passar para o que é o que ela mais gostou da viagem, foi visto em San Sepolcro, é a ressurreição de Piero de La Francesca, e a Laura de Melo Souza conta que, a partir de um determinado momento da viagem, eles passaram a percorrer obras determinadas. Então, esse foi um dos casos, né? E Gilda queria ver essa obra. Então, eu vou deixar ela aqui para vocês enquanto eu leio. Na pinacoteca da cidade, São Sepulcro, a ressurreição sozinha. No centro da sala é a emoção mais forte de toda essa viagem. Os vários triângulos da composição impecável, o retângulo em número, o retalhamento em número, aí eu não consegui definir se é retalhamento em ouro ou em couro, ainda preciso definir essa palavra, o semicírculo dos soldados, tudo faz desse quadro um equilíbrio milagroso. A serenidade que só muito mais tarde Seurat vai conseguir em grande jate. Para mim, essa é a obra mais alta de Piero. Então, vou passar aqui, essa é a citação que eu acabei de ler. E, bom, eu vou deixar aqui na imagem, que acho que é mais interessante. Aí eu também trouxe uma passagem da Donice Galvão, e comentei a palavra fiada numa entrevista sobre o lançamento do livro A Palavra Fiada, Gilda Palavra Fiada, que essa autora ela teria ela seria extremamente erudita, tanto pela abrangência como pela profundidade dos temas e das suas leituras, né? Dos temas tratados e leituras. Ela teria sensibilidade e agudeza nos estudos de obra de arte, porque ela prezava pela experiência com contato direto com a obra. E aí, nas palavras de Eunice Galvão,
Houve até um episódio famoso quando ela foi a São Sepolcro, uma cidadezinha da Toscana, para ver o único quadro de Piero della Francesca, pintor do século XV, que ainda não conhecia, já que havia visto todos os outros. Ela foi de trem a esse vilarejo perdido no norte da Itália e depois deu um curso magistral na faculdade sobre a descoberta do espaço no Renascimento. E aqui é importante essa passagem bem esclarecedora da Vanice, porque a gente, até o momento, mesmo com o arquivo pessoal da Gilda, não existe registro das aulas, né? E muitos alunos dela relatam que ela prezava pelo estudo do objeto artístico, lecionava, ela dava aula de estética, né, que é uma disciplina muito teórica, mas ela preferia sempre lecionar com análise de obra de arte. E esse é um exemplo interessante de como essa análise, mesmo que de uma maneira breve, né, como esse olhar da Gilda acontece. Bom, aí aqui é a citação que eu li. Eu tenho mais algumas coisas, mas acho que eu vou deixar para caso tenham para as perguntas. Eu só vou comentar, então, teve essa procura, né, pelo Piero della Francesca, e aí, por exemplo, vendo também o reflexo disso nas obras, né, publicadas. Então, eu consegui mapear, por exemplo, que Gilda cita Piero em 3 momentos. Quando vai fazer análise de pintura de uma tela do Milton da Costa, que é a figura com o chapéu, e também ela se refere ao chapéu do Piero della Francesca, como ele tratava essa questão, e faz um paralelo com o Milton da Costa, também com o artista Loureiro, na tela Mega Boi, da série Boi Tema, e, além disso, ela também faz uma comparação com o Piero della Francesca com uma fotografia do Pio Lourenço Correia, que é um antepassado de Gilda, e ela publica um texto das correspondências, no livro de correspondências entre Mário de Andrade, que foi seu primo, e Pio Lourenço Correia, ela faz uma menção também ao Piero della Francesca, então é interessante como essas coisas se comunicam, né, por mais que não exista uma grande dissertação sobre esse pintor, eu encontrei esses traços que podem ajudar a pensar como que essa tradição erudita e europeia está inserido também nas reflexões de Gilda sobre as profundas raízes populares do Brasil e nas manifestações artísticas. Né? Isso quem lembra é o professor Ricardo Fabrini, que diz que a Gilda estava sempre interessada em explorar esse processo de formação da pintura moderna no Brasil, que é, evidentemente, um processo inacabado. E só para concluir, eu também poderia falar dessa tela, caso vocês tenham interesse nas perguntas. Eu vou só ler uma última passagem, que já é depois, no finalzinho, em Rimini, em que a Gilda diz assim: a partir de Urbino, o tema da paisagem de Piero torna-se obsessivo. De repente, no horizonte azulado, apontamos o ponto mais alto, mais distante, que o motorista identifica facilmente como San Marino. A geografia real e a paisagem ideal, que até o momento só conhecíamos na arte, se identificam. Então, eu fiquei, né, que essa passagem me suscitou foi que, como se na observação dos próprios cenários exteriores, né, nas vistas da Itália que Gilda teve contato, existe o reconhecimento da obra-prima, né? Então, ela não faz em momento algum, ela faz uma relação de representação, como se ela visse que o pintor determinado represente a paisagem italiana, mas é sempre uma relação de reconhecimento ou de identificação. Então, é bastante interessante pensar nisso. E aí, só para concluir, eu tomo emprestado novamente as palavras de Valnice Galvão, na mesma entrevista, que diz que os textos da Gilda, né, são permeados por erudição, sutileza e também pela elegância da expressão. Então, nas palavras dela, esses atributos são especialmente relevantes quando se considera que aparece, por exemplo, em cartas, né, não só nos textos publicados.
e, portanto, textos não destinados à publicação, ou ainda em entrevistas, um gênero no qual o improviso e as imprecisões da expressão oral deixam marcas praticamente inevitáveis. Assim, eu concordaria com o Elvão dizendo que, como ela, né, ela afirma, Gilda era uma artista da palavra, tanto da escrita quanto falando. Então, eu encerro minha apresentação e podemos conversar mais depois. Obrigada. Obrigado, Juliana, pela bela apresentação. Certamente a gente vai voltar a poder falar um pouquinho sobre isso na ocasião do nosso debate. Eu queria, então, seguindo aquela nossa ideia, né, de manter a ordem, chamar o trabalho Abrir Caminhos e Conjurar Fantasmas, a escrita de viagem, memórias vacilantes e a estética do deserto oriental, em Anne-Marie Schwarzenbach. Me perdoe se eu não conseguir falar, você pode repetir de novo, só para eu gravar a pronúncia correta do seu nome? Meu nome é Vrindavana Vilasini. Vrindavana, ok, Vrindavana Vilasini. Ok, Vrindavana, então a palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Eu vou compartilhar a tela aqui e organizei um pequeno texto para seguir, porque eu fico bem nervosa, então eu acredito que um texto possa me ajudar. Me diga se vocês conseguem enxergar o que eu vou apresentar aqui. Vocês veem? Sim, começou a compartilhar agora. Ok. Perfeito. Ótimo. Bem. Primeiro, gostaria de falar um pouco a respeito da autora Anne-Marie Schwarzenbach. Foi uma fotógrafa suíça, e ela foi uma viajante importante, escritora e jornalista. E ela viaja entre 1930 e 1942, que foi um pouco antes, que foi bem na época que ela, infelizmente, morreu, bem jovem. E ela viaja para a antiga Pérsia. Ela viu a Pérsia se transformar em Irã e andou pelos Estados Unidos, por Portugal. E nessas jornadas ela também foi para o Afeganistão, Paquistão, para a Índia, viu o Estado Novo ser implantado em Portugal, foi para a Suécia e também viu as tropas nazistas atravessando as ruas de Berlim. Então, a obra da autora Anne-Marie Schwarzenbach, ela é constituída tanto por fotografias quanto por relatos de viagem e diários. E não só diários, ela também tem narrativas ficcionais, mas que, de certa forma, têm uma relação com acontecimentos da própria vida. Então, eu gostaria de apresentar o período principal de quando ela andou pelo Extremo Oriente, de quando ela esteve na Pérsia. Enfim, só um pequeno percurso, né, porque o trabalho dela é imenso, ela tem uma quantidade bem profícua de escritos. Então, eu selecionei essa pequena parte para poder falar a respeito da estética do deserto, dessas escritas de viagem em espaços inóspitos, como um próprio deserto, e, ao mesmo tempo, diverso, porque o deserto iraniano, ele se difere de alguns outros desertos por ele ser habitado, principalmente pelos nômades nessa época. Então, eu vou seguir um pouquinho uma leitura aqui. A viagem em seu sentido físico se inscreve como a expansão de nós, acrescida a cada paragem e também renovada a partir do desejo em dominar a paisagem, em guardar em si o inconvocável que reverbera em um estado meditativo, atento ao mundo e aspirando a acumular rastros. Na política dos arquivamentos, o diário se torna uma companhia fantasmagórica que contém toda sorte de elementos recolhidos com a intenção de resistirem ao tempo, do que, nas palavras de Philippe Lejeune, se tratam do próprio vestígio. Nas palavras dele, o vestígio quase sempre é uma escritura manuscrita pela própria pessoa,
com tudo que a grafia tem de individualizante. Folhas, flores, presentes recebidos ou escolhidos. Às vezes o vestígio vem escrito e acompanhado de outros vestígios, formando relíquias cotidianas em desenhos e grafismos. O diário é uma rede de tempo, de malhas mais ou menos cerradas. A partir disso, o texto de memórias e diário de escrita se articulam através de um fantasma, que joga com a percepção eclipsada, ou uma série de vestígios que permite entrever uma aparição humana, ocasionalmente abstrata, mas seguramente reconhecível naquele espaço, constante trabalho de arquivamento. Durante suas inúmeras viagens, Schwarzenbach pôde experienciar uma diversidade de sentimentos conflitantes, sob os quais eram partilhados por outros indivíduos, devido ao período histórico em que ela estava inserida, enquanto outros eram de âmbito pessoal. Porém, pensaremos apenas a partir dos seus textos orientais. Como observadora que era, Schwarzenbach partilha as paisagens através das composições narrativas permeadas por sensações atmosféricas, aspectos paisagísticos que evidenciam com cautela a escolha das suas palavras, para que as impressões pudessem ser adequadamente expostas, conforme declara Steiner. Linguisticamente falando, apossamo-nos das palavras e delas fazemos o uso de maneira diacrítica, ou seja, tomando por base o que diferencia aquelas palavras das demais. Essa diferença não se faz apenas pela cautela na triagem dos termos, mas também pela forma em que desejava gravar os seus escritos, as paisagens indescritíveis do Médio Oriente, diversas vezes destacados por ela como algo inexprimível. O inexplicável se encontra na impossibilidade de assimilação, perante o sentimento absurdo que parece invadir a viajante, que partilha de minúcias pelas quais ela foi atravessada, devota às sensações que se entrega enquanto viaja. Se antes de partir para o próximo lugar, outras cidades, outras montanhas e outros povos, Schwarzenbach recolhe cuidadosamente as imagens que considera necessárias guardar no coração. Ela diz, todos os caminhos estão abertos. Em viagem, a realidade muda de rosto com as montanhas, os rios e a arquitetura das casas, a disposição dos jardins, com a língua e a cor da pele. E a realidade de ontem ainda arde na dor da partida. A de antes de ontem é um episódio transato, que não regressará nunca mais. Aquilo que se passou há um mês pertence ao sonho e à vida anterior. Anne-Marie. Os correspondentes da sensação da passagem temporal se encontram nas imagens que ela menciona recordar em cada lugar que avança. O anterior não é esquecido, ele não pode ser recuperado. E ao mencionar um sonho que se circunscreve no âmbito do devir e rompe sob a tensão do desaparecimento iminente. O deserto iraniano foi habitado por povos nômades que ainda circulam à época em que a autora, na mesma época da autora, antes da tentativa do Shah por ocidentalizar o país, forçando as famílias a se estabelecerem em cidades, e a pretensa modernização que invade a vida aparece inúmeras vezes em fotografias tomadas por Schwarzenbach, que contém automóveis, caminhões e postos de gasolina, em um país em que a maior parte da população se locomove com camelos e cavalos. Não parece corresponder à ideia de um lugar que sofreu a homogeneização cultural que avança a época nos meios urbanos, porém ainda abundante. Diz Schwarzenbach, quando eu partia para o Oriente, abandonava completamente a Europa, e sabia sempre que tinha deixado para trás. O Oriente era o deserto, a solidão interminável do nascer do sol, a estepe espinhosa da consciência. Podemos, assim, passar anos no deserto, sozinhos, apenas alimentados pela secreta esperança de um dia regressarmos. Essa parte é de um artigo que ela escreveu para uma revista. Ela também escrevia artigos para a revista. Em suas buscas solitárias, mencionadas, parecem derivar do estado de espírito da autora, que frequentemente alude a uma busca em si em espaços externos. A secreta esperança aponta para o seu desenraizamento e a sua procura por um território a que pertencer, mesmo que se sinta ligada a uma Europa que sofre transformações significativas.
O nascer do sol se assimila à perspectiva do início, à metáfora da gênese da vida, inscrita na esfera do destino que é intrínseco à vida do viajante. A solidão se amplifica nos desertos e se alastra na estepe como as ervas rameiras que permeiam a paisagem árida e solar, que abriga o anseio pelo retorno a um lugar sem nome, como se pudesse aplacar no vazio do deserto sua angústia infinda por completude. A magnificência desses espaços exige do viajante uma abertura que consiga se suster em face à condição transitória que os encerra na premissa. Por consumir a paisagem, inevitavelmente é preciso fincar os pés no chão. A viagem poderá parecer, aos olhos de muitos, como um sonho ligeiro, um jogo sedutor, uma maneira de escapar ao cotidiano. A liberdade é a excelência, que é, na realidade, implacável. É uma escola suscetível de nos acostumar ao curso inevitável das coisas, aos encontros e às separações, sem nos poupar de nada, diz Anne-Marie Chassembat, em Todos os Caminhos Estão Abertos. Se deixarem aberto o inesperado, exige força e, principalmente, atenção. A meditação não equivale, nesse domínio, análoga às práticas orientais que visam o repouso interior, mas aqui atinge outro extremo. O estado meditativo é da natureza da obsessão, é daquele que é acometido por pensamentos recorrentes. O seu persistente alinhamento meditativo absorve na contemplação das coisas mortas para poder salvar. A obstinação, que se manifesta na intenção do luto, nasceu da sua fidelidade ao mundo das coisas, diz Walter Benjamin. A meditação nos objetos que deseja recolher, empurra o viajante para uma desterritorialidade, um apartamento que o permite viver na fronteira, escavando simbolicamente o que antes foi desejado. Chassembat se referirá diversas vezes ao processo de escavação, enquanto trabalha como arqueóloga, como algo que exige uma paciência extrema, reforçando nas inscrições da metáfora da própria existência, em eterno retorno às sobreposições e às dobras da lembrança, às quais não pode retornar. A nostalgia sob o sol do deserto iraniano impera nas ruínas mnemônicas de um mundo que estará para sempre por nascer já devastado, repleto de sensações não nomeáveis. Em suas deambulações, Chassembat explorou as pequenas fraturas, os desvios e a dualidade de suas forças, onde fica evidente que o mistério que rege a vida parece habitar em imagens sósias, essas que ela faz das vastas paisagens orientais, parecem um duplo de si mesma, onde as memórias faziam morada em campos extrasensoriais. É isso. Muito Parei de obrigado. compartilhar? Parou. Ok. Obrigado. Belíssimo relato, belíssimo texto, né? Acho que Obrigada. lembrou muito também algumas palavras do professor Hernani Chaves hoje de manhã, né? Quando ele falava da questão do andarilho e, sobretudo, desse pertencimento, né? Da importância do pertencimento, de conhecer a história, né? Não a partir do historicismo, mas a partir dessa condição de regiões culturais ainda não vestidas de Europa, né? Você falava do processo de modernização aí do Irã, exato. Enfim, eu acho que tem várias questões interessantes que a gente pode retomar durante o nosso debate. Parabéns. Muito obrigada. Eu, então, gostaria de passar para a próxima apresentação. Título do trabalho: Registro das Viagens e suas implicações lógico-estéticas, uma análise da experiência do projeto Pé na Estrada, da Amora de Andrade, da Natália Ferreira, a Nina Beatriz, e Pilar Acioli e Vitor Luiz Vaz, da UNB. Será que elas não estão aí? Porque, de fato, eu me lembro que quando eu fiz quando eu passei pela presença de todos, ficou um trabalho que eu não me lembro de ter respondido.
Bom, vamos passar para o trabalho seguinte, caso eles cheguem, a gente então volta, tá bom? Então a gente passa ao trabalho do Francis Wilker, de Carvalho, Críticos Teatrais como Cronistas de Viagem, Prolongamentos da Experiência Sensível com a Encenação Paisagem. A palavra é sua, Francis. Oi, gente, boa tarde. Boa Muito tarde. bacana estar aqui com vocês. A gente queria todo mundo viajar e se encontrar para falar de viagem, né? E estamos viajando aqui pelas fibras óticas. Eu sou diretor de teatro, professor também de teatro aqui na Universidade Federal do Ceará, e essa pesquisa é um desdobramento, né, da minha tese de doutorado lá na USP, na Escola de Comunicações e Artes, onde eu, contando aqui para vocês um pouquinho, né, do ponto de partida, na minha tese eu discuto a noção de encenação-paisagem, que é essa relação de agenciamento, né, da cena, da encenação com o espaço, com a geografia de um lugar, e que é uma cena que demanda viagem, demanda um espectador, né, viajante, demanda um crítico teatral que também esteja disposto a se abrir para esse encontro com o espaço e com a cena, e performers que também estão percorrendo o espaço a todo instante. Então, achei importante trazer isso para vocês, né? Estou falando de práticas cênicas fora do edifício teatral, né? São cenas que reivindicam aí o mundo a céu aberto. E aí eu queria começar contando histórias. Eu vou tentar apresentar aqui minha página. Eu sempre tenho dificuldade com isso, mas vamos ver, Thiago, se isso vai dar certo dessa vez. Você vai me contando aí se está aparecendo na minha página. Tá aparecendo, sim. Deu certo? Deu certo. Então, resolvi olhar aí para os críticos, né, também uma função, uma profissão aí que tem perdido cada vez mais espaço, né, na imprensa brasileira, nos veículos especializados. Hoje a crítica teatral sobrevive praticamente em blogs especializados. E pensando nessa noção do prolongamento da experiência, né, com a encenação-paisagem por meio do texto, né, o Michel Onfray, né, ele diz que todos os viajantes relatam as suas peregrinações em cartas, cadernos e relatos. E aí eu resolvi lançar um olhar para a crítica, pensando a crítica teatral desses espetáculos como uma crônica, aí, de alguma maneira, de uma viagem. O primeiro trabalho, né, eu falo de 3 trabalhos nessa investigação. O primeiro deles é o BR3, que é de 2006, de um grupo de São Paulo chamado Teatro da Vertigem. E esse espetáculo ele é um percurso no Rio Tietê. Os atores estão a bordo aí de embarcações, estão nas laterais do rio, e a plateia está numa embarcação um pouco maior que faz esse percurso, essa viagem pelo rio. E é um espetáculo que está ali tensionando, discutindo identidades brasileiras. E é importante dizer que é um espetáculo que, no seu processo de criação, envolveu uma viagem de todos os criadores, saindo de São Paulo, passando por Brasília e indo até Brasileia, no Acre. E aqui eu leio, bem rapidinho, um trecho da crítica publicada no Estadão pela Mariângela Alves de Lima. Neste espetáculo, a experiência ficcional tem de conviver e igualar-se na sensibilidade e na memória do espectador a vivência espantosa de navegar sobre um rio que a modernidade transformou em esgoto. Quem conseguir respirar os miasmas químicos e orgânicos exalados pela água, quem superar a visão estarrecedora de uma massa compacta de plástico deslizando sobre a superfície da correnteza, quem suportar com estoicismo a visão dos barracos onde crescem brasileirinhos nutridos por essa atmosfera envenenada e fétida, terá, por assim dizer, conquistado o direito de tramar o vivido e simbólico. Prodígios de logística necessários para fazer um espetáculo que acontece ao mesmo tempo em um barco e ao longo das 2 margens do rio. O processo de criação recobre e incorpora todos os elementos visuais do entorno. São cenografias, os elementos construídos nas margens como lugares definidos, mas também parte da significação visual do trabalho está nas favelas próximas, os luminosos publicitários nos edifícios das avenidas marginais, os pilares das pontes,
as massas de cimento retilíneas que delimitam o curso. O segundo trabalho chama Brackland, é de 2007, é o ano que ele foi, né, apresentado no Brasil, é de uma companhia holandesa chamada Dakar. E a plateia, ela tem um ponto de partida, onde os espectadores embarcam num ônibus que leva esses espectadores para algum arredor aí da cidade onde a peça é apresentada, e eles vão para um descampado, onde tem uma arquibancada, e eles ficam, né, diante aqui do horizonte da paisagem. E aí eu vou ler um trechinho da crítica da Beth Nespoli, publicada, né, em 2011, esse trabalho é de 2007, mas ele vem para o Brasil em 2011, e a Beth diz o seguinte: para ver Brackland, da companhia holandesa Dakar, foi preciso pegar um ônibus com itinerário desconhecido. Após percorrer 12 quilômetros, chega-se à beira de um descampado. Começa aí uma caminhada a pé por mais 2 quilômetros, em meio à vegetação rasteira, espinhosa, até a arquibancada montada no meio do mato. A sensação é de estar no meio do nada, o horizonte bem longe dos olhos, na vasta planície. Pássaros, vez por outra, sobrevoavam o terreno, fazendo alarido. A partir daí, acompanhamos durante 55 minutos a movimentação de 9 atores que surgem aos poucos, mas mantêm distância de cerca de 50 metros do público. A distância é linguagem nesse espetáculo sem palavras. E o terceiro trabalho é um trabalho dirigido por mim, um grupo ao qual eu faço parte, um grupo de Brasília chamado Teatro do Concreto, e é uma obra de 2010 chamada Entre Partidas. Esse trabalho, os espectadores também estão a bordo de um ônibus, e a peça ela é um percurso pela cidade, então tem momentos de diálogo com espaços públicos, como uma praça, e momentos que eles caminham, né, por determinada região, determinado bairro, vão visitar uma casa. E aí a gente tem uma crítica do Max Luiz, que ele viu a peça em Brasília em 2018, para quem mora em Brasília e conhece, na Vila Planalto, né, na ocasião dessa apresentação. Saindo de ônibus, o público, já de início, é provocado por uma situação inesperada que antecede a sua entrada no veículo. No caminho, captura imagens dos personagens que encontrará em seguida, soltos na paisagem agreste e escura do caminho. Ao chegar à parada de ônibus, o primeiro impacto. Descobre-se estar em Vila Planaltina, vilarejo a 200 metros do Congresso Nacional, com pracinha e coreto, casario de baixa classe média, em ambiência que estabelece contraste econômico e social com a imponência da Praça dos Três Poderes, logo ali do lado. Nessa impressiva Macondo brasiliense, cenas se desenrolam em meio a poemas de Fernando Pessoa e Elisa Lucinda, desvendando a angústia de doentes terminais, desencontros de afetos perdidos e abandonados, ou miragens de meninos de rua. Entra-se em casas, vislumbram-se partidas definitivas em prosaica bicicleta. Revela-se imagem de um menino num telhado, lembrança de um quadro de Chagall, perdido no cerrado. Entre partidas é um espetáculo que ultrapassa suas características regionais pelas possibilidades que oferece a olhos forasteiros. Surpresa de descobrir o onírico em paisagem circundante, magicamente agreste e realisticamente contrastada. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, rapidamente, 3 imagens dessas obras e 3 breves trechos, né, das críticas produzidas. E tenho feito, então, uma análise, né, dessa produção, desses 3 críticos, né, e uma análise aí dessas 3 encenações, para mostrar como que a própria crítica, né, o relato, a maneira como esse crítico constrói o texto, é diretamente influenciada pela experiência da viagem, pela experiência de caminhar, né, é um exercício do olhar e do mover-se no espaço, de se deslocar pelo espaço, nesse encontro com a paisagem. Porque, né, para essa perspectiva que eu trabalho da encenação paisagem, a viagem é um modo de promover esse encontro sensível com o espaço. E aí eu tenho buscado também na Cecília Meirelles, né, já que a colega que apresentou primeiro falou ali da Gilda, né, nessa experiência da prosa, da pintura e da poesia, e a segunda colega trouxe aí um pouco pensar esse recolher, né, de imagens da fotógrafa pelos espaços por onde ela transita,
A Cecília Meirelles foi uma cronista, né, tem um box, né, com acho que 3 ou 4 volumes de crônicas, e aí eu queria terminar aqui minha apresentação, não sei se eu já passei do tempo, Tiago, mas com um trechinho da Cecília falando, né, das viagens. Viajar é ir mirando o caminho, vivendo em toda a sua extensão, e, se possível, em toda a sua profundidade também. É entregar-se à emoção que cada pequena coisa contém ou suscita. É expor-se a todas as experiências e todos os riscos, não só de ordem física, mas, sobretudo, de ordem espiritual. Viajar é uma outra forma de meditar. Então, nesse texto que eu tenho desenvolvido, eu vou pegando alguns desses aspectos ou elementos que a Cecília vai trazendo na maneira como ela entende a prática da viagem, para relacionar com os elementos que eu encontro nessas críticas produzidas por esses profissionais que também tiveram que viajar para se encontrar com o espaço, com o espetáculo. E tem sido interessante perceber, né, a gente que é de teatro está acostumado a pegar uma crítica, que ela é um relato, ela é um texto da experiência dessa pessoa com o espetáculo, geralmente no teatro, né, no edifício teatral, no espaço fechado. E esses textos, né, geralmente eles vão estar tratando do enredo, do trabalho, da atuação, dos procedimentos de encenação. Quando esse crítico ele é desterrado pela viagem, né, ele é deslocado do seu habitat tradicional, que é o edifício teatral, aquela poltrona, o espaço entra para o seu texto, né, e a sua experiência de estar naquele espaço faz parte da tessitura dessa crítica, né. Então, a minha reflexão ela tem caminhado um pouco por aí, e tem sido interessante perceber também, por exemplo, nesses 3 trechos que eu li, se a gente faz uma análise da relação de cada um deles com a paisagem, o Jean-Marc Bess, que é um pesquisador francês aí dedicado à paisagem, ele tem um ensaio muito bonito chamado As 5 Portas da Paisagem, em que ele vai trazendo uma discussão sobre paisagem a partir de diferentes entendimentos e de diversas áreas do conhecimento. E para mim tem sido muito curioso perceber, por exemplo, que o olhar do crítico Max Saint-Louis para o espetáculo, para essa encenação paisagem, é diretamente vinculado à herança pictórica. Quando você vai para a crítica da Maria Ângela Alves de Lima, já é um olhar para a paisagem, para essa encenação paisagem, mas talvez ali vinculado à noção da paisagem como uma produção da humanidade, né, como uma ação do homem sobre o espaço e que tem marcas políticas e sociais profundas. Então, esse também tem sido um exercício muito interessante de ver que noção de paisagem emerge, né, desses escritos. E, para terminar, a Karina Dias, que também é uma pesquisadora aí pela qual eu tenho assim, uma admiração profunda pelo estudo da Karina sobre paisagem, né, e viagens. Ela está com a gente aqui também neste evento, em diferentes mesas de conversa, e a Karina traz a seguinte afirmação: não existe paisagem sem o engajamento do corpo, porque ela se compõe de nossos passos, nossos barulhos, nossas lembranças, nossos olhos e de nossos trajetos. É um pouco essa perspectiva que eu tenho buscado para olhar para essa experiência dessas encenações que levam os críticos a viajarem aí por outras geografias. Agradeço aí vocês a escuta. E esse encontro, né, é muito bacana poder ter na academia um encontro que desloca a gente, né, e faz aí da viagem tantos entrelaçamentos aí de diferentes gentes e áreas do conhecimento. Obrigado, Francis. Obrigado. O prazer é todo nosso de contar com a presença de vocês. Eu queria elogiar aí a construção das mesas, né? A gente vê a sinergia dos trabalhos, é interessante porque a questão da paisagem, ela acaba permeando, né, os 3 trabalhos, né? Tanto o trabalho da Juliana, né, quanto Vrinanda, né? Desculpa, não sei se eu vou conseguir até o fim, peço mil desculpas. Você pode falar Vrinda. Vrinda, perfeito. O trabalho da Vrinda também, né? Uma dimensão poética da paisagem, né, belíssima, e também a centralidade da paisagem no trabalho do Francis, né? Então, acho que a gente tem elementos aí para fazer um bom debate. Eu já aqui pensei em várias perguntas. Eu queria primeiro perguntar se alguém gostaria de iniciar esse momento nosso de conversa.
Eu vou começar, então, de trás para frente, né? Só para situar quem não é de Brasília, esse bairro que o Francis citou, eu moro em Brasília, né? A Vila Planalto é justamente hoje um bairro, mas na época era a região em que os trabalhadores, né, os chamados candangos, que vieram para construir a cidade, moravam, né? Então, é uma região, vamos dizer assim, que tem um simbólico muito forte para a cidade, né? Daí a força também da encenação da peça naquele lugar, né? Uma outra coisa que eu lembrei, Francis, na hora que você estava falando, é de um texto do Foucault chamado Heterotopias, que está naquela coleção Ditos Escritos, você deve conhecer, porque ele vai destacar justamente essa noção de espacialidade como uma noção fundamental para compreender a contemporaneidade, porque a gente tem uma tradição moderna muito ligada à reflexão em torno do tempo. E ele vai mostrar nesse texto, né, como é que a espacialidade é também uma questão importante para a gente pensar o contemporâneo, né? Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, então, né, nessa linha, né, de trás para frente, Francis, é que o seu trabalho, ele tem né, como você fala, né, a encenação da paisagem, ele tem uma relação muito forte, né, com essa dimensão da vivência, né, especialmente do próprio público, né, que assiste a encenação, né, quando você desloca, né, tira o público de um lugar fechado, né, do teatro, e aí já começa, na verdade, a própria experiência da peça, né, do teatro, né, do que vai ser encenado. Agora, do ponto de vista dos atores, também há uma dimensão de intervenção urbana, né, no caso, especialmente, talvez, da primeira e da segunda, pelo menos, né, do Rio Tietê e depois da Vila Planalto. Queria que você comentasse um pouco isso, né, porque tem aí uma relação com a intervenção urbana muito explícita, né, então, seria a primeira questão para o Francis. A segunda questão, pegando esse trabalho da Anne Marie, que eu não conhecia, né, mas realmente muito bonito o trabalho, tem uma relação que você menciona na sua fala, entre paisagem e sonho, né, e atravessada por essa tensão do desaparecimento que marca os povos nômades, né, e que vem acompanhada, né, do que você chamou de uma secreta esperança, né, que alimenta essa procura de pertencimento, né? Eu queria que, se você pudesse retomar esse comentário, ou comentar novamente essa passagem, que me parece muito interessante no trabalho que você apresentou. E no caso da Juliana, você chegou a falar rapidamente, Juliana, no começo, mas eu talvez não tenha atinado, mas se você pudesse, de novo, contextualizar o surgimento do interesse no trabalho da Gilda de Mello Souza, e, sobretudo, a relação dela com a sua pesquisa de doutorado, né, que eu queria entender um pouco melhor sobre isso, e, enfim, parabéns aos 3 trabalhos também, pela potência, né, pela criatividade e pela abordagem, né, que vocês fizeram. Quem quer começar, gente? A gente segue a sequência de apresentação, pode ser? Bom, então, obrigada, professor. Tentando contextualizar um pouco, né, com a minha pesquisa. Eu estudo um texto da Gilda que se chama A Estética Rica e a Estética Pobre dos Professores Franceses, em que é uma comunicação para os alunos de filosofia do ano de 72, se não me engano, em que ela estava também se aposentando, né, do departamento, não, desculpa, ela estava deixando de dar aula na graduação, mas ainda não tinha se aposentado. E nesse texto, ela se volta bastante para os 3 professores que foram os que tiveram mais influência na formação dela, né, como acadêmico, como estudiosa, enfim, que é o Lévi-Strauss, o Jean Mouguet e o Roger Bastide, que é a grande influência.
Então, ela faz uma defesa da estética pobre, né, que é essa noção que ela propõe, de que, na verdade, seria uma estética ligada ao Roberto de Bastide, ligada à sociologia, à antropologia, que não está ligada, como ela diz, aos foros de grandeza ou à obra-prima, mas sim ao fenômeno do cotidiano. E aí ela traça uma relação forte com a estética afro-brasileira, com o candomblé, com as manifestações artísticas das culturas afro-brasileiras. Então, na verdade, a minha pesquisa é o completo oposto disso que eu propus tratar hoje, e que é uma coisa que, na verdade, não se encontra na obra da Gilda. Assim, realmente, se você vai procurar um texto sobre arte italiana, não vai encontrar. Assim, porque ela não estava interessada nisso, em trazer isso, né, para a discussão. Ela estava interessada em discutir cultura brasileira, nacionalidade, manifestações artísticas nacionais, folclore. Não é à toa que ela se dedicou a maior parte da vida ao Mário de Andrade, né, que era primo, e tem uma das grandes obras, né, sobre o Macunaíma. Então, eu estou mais envolvida assim com a questão da estética relacionada a essa relação com Bastide, né, com a antropologia, mas eu achei interessante assim a potencialidade de estudar o caderno, apesar de serem passagens muito breves, é exatamente isso, assim, são raros os momentos em que a gente consegue ver de onde vem essa erudição, né, porque os alunos realmente relatam isso, né, nossa, era muito erudita, era uma prosa incrível, e para além, né, desses textos sobre cultura brasileira, onde a gente podia acessar essa erudição, né, e eu consegui encontrar isso nos cadernos, de uma maneira bastante leve também, né, ela tem uma escrita muito prazerosa, assim, então é gostoso de ler, de ver, e eu trabalhei com isso no arquivo por conta do trabalho voluntário. Não foi uma escolha minha, mas foi designado a mim como trabalho no arquivo. Então, quando eu cheguei lá para trabalhar, eu queria realmente estudar estética pobre, mas a Elizabeth Ribas, que é a coordenadora lá do arquivo do IEB, propôs que eu cadastrasse os cadernos. Então, cadastrei todos os cadernos de estudo dela. Tem esse, né, que é sobre viagem, mas também tem outros em que, enfim, são anotações variadas sobre cinema, sobre teóricos de arte, principalmente sobre poesia, Mário de Andrade, sobre a família. Enfim, eu acabei conhecendo um pouco de todo o universo, assim, de interesse da Gilda a partir desse trabalho no arquivo. Então, é mais ou menos isso. E gostaria também, se puder, já aproveitar e deixar uma pergunta, que é para a Branda, queria também saber um pouco dela, né, do percurso, assim, de pesquisa, de como ela chegou nesse tema, que eu também achei muito interessante as duas apresentações. O Francis contou um pouquinho, né, de como ele chegou nisso. Então, obrigada. Podem seguir, gente. Quem de vocês quiserem falar, está aberto o debate. Eu posso só comentar uma coisinha da Juliana? Juliana, engraçado, porque eu acho que você acabou, né, sendo sorteada aí com um presente, talvez, aí nas mãos, que é poder estar com esses diários, né? Eu não sei, talvez você já conheça, mas quando eu fiquei te ouvindo, me lembrou muito o trabalho que a Fernanda Arias Peixoto desenvolveu, né, no livro A Viagem como Vocação, e que eu acho que tem uma conexão ali que me ocorreu, porque ela vai olhar para o modo como algumas viagens se mostraram assim, estruturantes, talvez, na formulação do pensamento de alguns antropólogos e cientistas sociais, e é bonito, inclusive, o modo como ela organiza isso na reflexão do livro, e eu acho que a sua fala, ela nos faz pensar, ou nos mobiliza um pouco também, a pensar como que esses périplos, né, como essas viagens da Gilda, de algum modo também é um modo de conhecer, né, é uma prática de elaboração da sua própria pensada, teoria, do que interessa, né, e talvez também como que esse olhar que se distancia do Brasil mira depois desde perto e desde longe o Brasil, né, só isso mesmo. Qual é o nome do autor, do livro da autora? Perdão, Francis. Fernanda Arias Peixoto, chama-se A Viagem como Vocação. Legal, obrigado. Vou só fazer a réplica rapidinho. Eu conheço, assim, esse livro, foi muito importante agora, principalmente eu comprei já animada com
ficou o colóquio, então foi bastante esclarecedor, assim, e é interessante porque ela traz alguns temas, né, fala do de Bastide, principalmente, que estão muito, assim, na discussão agora, né, a questão da virada antropológica, né, e como o olhar do outro para o outro, e traz pelo Bastide a perspectiva daquela dos surrealistas, né, da antropologia surrealista, e de como eles viam o estudo etnográfico no sentido de buscar uma transformação social, né? De alguma maneira, assim, eles tinham, não o grupo do Breton, né, mas alguns grupos dissidentes, como o do Leiris, estavam visando não só, né, uma exploração, mas viam nesse acesso às outros povos, enfim, é uma perspectiva de mudança, né, de uma utopia. Então foi ali também que eu consegui enxergar de alguma maneira na Gilda, através do Bastide, essa perspectiva mais do social, de ter uma perspectiva de transformação social, assim, porque às vezes é mais difícil, porque em alguns momentos, até em uma entrevista, né, que tem no YouTube, para quem quiser ver, ela se considera apolítica, né, e é até irônico, assim, né, porque a gente sabe que ela estava onde ela estava, né, e, enfim, acompanhava Antônio Cândido para diversas viagens, inclusive para Cuba, né, que é um outro tema que eu gostaria de saber mais a respeito, mas ainda não consegui. Então, assim, tem muita coisa para descobrir ainda. Legal. Aí vocês escolhem quem responde primeiro. Posso responder agora? Para não esquecer. Primeiro, muito obrigada pelas perguntas. E eu vou responder primeiro a do Juliano, porque se liga, de certa forma, a outra pergunta que você fez, Thiago. Eu me deparei com o trabalho da Annemarie Schwarzenbach há uns 2 anos, mais ou menos, e eu já pesquiso a perspectiva da melancolia há um certo tempo já, desde a graduação. Então, eu fiz um mestrado também, desenvolvendo a poética a respeito dos viajantes e da melancolia. E dentro do trabalho da Annemarie Schwarzenbach, encontrei uma potência criadora que é circunscrita dentro do trabalho do melancólico, isso o próprio Walter Benjamin fala a respeito disso, dessa potência do tédio, né, que tem uma relação com o gênio também, no século XV, que se retorna lá o gênio criador. Então, eu vejo o trabalho dela como um expoente, assim, dessa ideia, dessa força criativa, mas, estranhamente, durante o mestrado, eu trabalhei com um outro artista, na verdade foi Basia Nader, que em determinado momento eu vi que ele não cabia junto com a Annemarie Schwarzenbach, então desenvolvi só sobre a Annemarie Schwarzenbach. E não, digamos assim, que eu não tive, eu aprofundei em todos os trabalhos dela que estão disponíveis, mas ela também tem um arquivo, e esse arquivo está na Suíça. Só que para acessar esse arquivo eu precisei ir até lá, que a pandemia está atrapalhando os trânsitos um pouquinho, por enquanto. Então, ainda existe um bom arquivo para explorar e, bem, ainda não acessei tudo, mas o meu trabalho continua se desenvolvendo a respeito da viagem, da melancolia, dentro desse processo criativo, dentro dos processos pessoais e íntimos da relação com o mundo dessas pessoas que produzem a partir dessa condição, que eu considero a condição melancólica não enquanto o trajeto da doença, né, quando a gente vai para os termos psicanalíticos, então, transcrevendo isso para o poético, que é o que a gente tem durante toda a tradição da melancolia, principalmente a partir do século XV, eu trato da melancolia a partir dessa perspectiva. Então, eu me encontrei com a Annemarie Schwarzenbach há algum tempo atrás e já estou trabalhando dentro das possibilidades, né, por enquanto, dos textos dela, que são mais ou menos 14 textos literários, e tem escritos jornalísticos também. Ela escreveu para jornais enquanto ela viajava,
E ela vem de uma família muito rica, uma das famílias mais importantes da Europa no século, ou nos anos 20. Inclusive, a família dela era simpática ao nazismo, o que para ela foi algo bem terrível, porque ela tinha grandes amigos que eram judeus, como Thomas Mann e os filhos, e, assim, como ela era uma figura muito importante e bem visada, seria, de certa forma, um problema ela ter amizade com eles. A família dela vem dos Bismarck, então eles têm uma longa tradição com ideias que floresceram nessa época, então seria bem difícil para a família dela se desassociar, né, dessa imagem, o que faz com que a Anne-Marie, de certa forma, escape para o Oriente, porque ela vive entre duas guerras. E aí vem dentro dessa ideia a questão da paisagem, do sonho antes. A Anne-Marie, ela vive a Primeira Guerra Mundial, quando ela tem uns 10 anos, e ela morre em 42, antes da guerra terminar. Ela morre em um acidente de bicicleta, ela caiu, bateu a cabeça, infelizmente, morreu com 34 anos de idade. E deixou um trabalho fantástico, assim, gigantesco. Então, essa noção da paisagem, do sonho, ela já vem se construindo dentro da obra da Anne-Marie desde os seus primeiros textos. Esses lugares inalcançáveis, essa vida em suspensão, que essas duas primeiras guerras, de certa forma, parecem influenciar, assim, ter um peso, mesmo ela sendo de uma família muito rica e ter vivido, de certa forma, alheia a uma condição que outras pessoas sofreram de forma pesada, ela era uma pessoa muito sensível. E mesmo durante as suas viagens ao Oriente, ela tinha um olhar muito sensível sobre esse outro, um outro que era diferente e que ela via que estava se perdendo, de certa forma, quando ela encontra com esses nômades. Ela se sente sensibilizada, porque o Shah, na época, o Reza Pahlavi, ele queria digamos assim, ele queria ocidentalizar o espaço, né, o Irã, tanto que ele deixa o nome Pérsia e ele e o pai, eles instauram a República Iraniana, e tanto que a gente vê, né, que quando ele cai lá em 79, junto com a Revolução, a partir do governo dele, que não agradava muito, porque tinha muita corrupção, enfim, e desagradavam os radicais, você tem essa transformação que para ela parece danosa a um espaço que continha e que tem uma tradição cultural, histórica muito forte. Ela via que isso estava se despedaçando, ela percebia que isso não estava sendo tratado da forma como deveria ser, enquanto um sítio histórico que carrega a história de todos nós, né? O Irã, esse espaço que foi um espaço de trânsito fantástico, tem trabalho, inclusive, de uma outra suíça, a Ella Maya, que também é viajante, que descreve esses lugares, que alcança desertos incríveis na China, no Paquistão, que também descreve a desesperança desses povos nômades que é obrigada a se assentar. Então, quando eu falo que o deserto ele é vivo, é porque essas pessoas elas estavam em constante trânsito, elas faziam o deserto ser vivo, o deserto era a própria casa. E aí eu me pergunto, né, qual seria a nostalgia do nômade? Porque a nostalgia ela está ligada a um lugar específico, ela é uma condição que tem um espaço geográfico que precisa ser retornado, que precisa ser recuperado. Então, qual seria essa nostalgia do nômade? Que ela vê se despedaçar na poeira do deserto. Assim. Então, ela sente essa saudade, de certa forma, muito forte e uma esperança por um futuro póstumo, assim, que ela não chega a ver. Porque ela morre já no começo ali, na metade da guerra. Então, o trabalho dela tem uma força poética muito forte e política que ela infelizmente não pode se posicionar totalmente por causa da família, porque isso seria problemático para eles na época, mas que de certa forma ela luta muito contra essas desigualdades, contra toda a impossibilidade de trânsito, tudo que ela considera muito caro para ela e para a convivência de toda uma sociedade, né? Enfim, não sei se eu respondi. Não, foi ótimo, maravilha, maravilhoso. Acho que gera outras questões, né?
né, mas muito rico o universo, né, e a história dela, né, muito bonita a perspectiva de reflexão que ela traz. O Francis, então, vai responder, depois a Carla quer fazer uma pergunta. Oi, vou lá bem rapidinho. Vrindavan, uma coisa também que me chamou a atenção no título, né, da sua comunicação é essa palavra fantasma, né? Depois, se você puder ir na sequência em algum momento falar um pouquinho, porque também é algo que me interessa muito, essa relação com o invisível, né? Com aquilo que talvez esteja, mas não é exatamente explicitado, assim, né? É um outro tipo de matéria, né? Eu gosto, inclusive, muito de um texto do André Lepec, sobre a matéria fantasma, e aí eu fiquei curioso, assim, me pegou ali também no título da sua comunicação. E aí, Tiago, voltando, né, na questão dessa relação aí do teatro com a intervenção urbana, eu acho que, assim, eu concordo com você que essas práticas cênicas aí que eu estudo, elas estão numa zona muito esfumaçada de relação aí com as noções de intervenção urbana, né, porque você tem, de fato, uma ação muitas vezes em espaços da cidade, em espaços públicos, e que desloca e reconfigura o ponto de vista para aquele lugar a partir de elementos visuais, de ações físicas dos performers, né? Então, eu acho que o teatro contemporâneo, a gente tem até trabalhado muito com a noção de teatro performativo, justamente para tentar dar conta dessa prática teatral muito contaminada, né, por outras linguagens, por outros procedimentos de composição da cena, e aí eu diria que é tanto a intervenção urbana como a noção de site específico, também muito vinculada aí à tradição das artes visuais, elas estão diretamente nesse campo que eu estudo, né. Talvez nessa discussão agora mais recente que eu tenho feito sobre a paisagem, para mim a noção da land art também me interessou muito, né, para olhar para essa relação com a paisagem. E tem um grupo, né, de pesquisa aí da UNB, que eu gosto muito, chamado Corpos Informáticos, né, com a professora Bia Medeiros, que trabalha com a noção de CU, né, que eles chamam de composição urbana, né, eles são um pouco arredios com a ideia de intervenção e pensam muito essa perspectiva de compor com os espaços, né, os lugares. Mas eu super concordo aí com você, eu acho que é uma prática teatral que ela está imbricada, contaminada, com diferentes traços aí também, procedimentos, né, de outras linguagens. Legal, legal. Obrigado, Francis. Carla, então eu passo a palavra para você. Então, vou falar rapidinho, acho que está já andada, o tempo já está, né, adiantado aqui. Eu não ouvi a Juliana, infelizmente cheguei um pouquinho atrasada, mas eu entendi que essa pesquisa é feita com base nos diários, né, da Gilda Mello e Souza, e eu só queria, assim, por curiosidade, saber como é que você teve acesso e qual é assim, porque diário de viagem é uma coisa que os europeus, né, sempre cultivaram, os caderninhos e tal. Então, aquele caderninho preto com elástico, né, como é que chama? Moleskine, que virou, mas acho que isso é mais recente, né, ou era antigo, e sei lá. Mas, enfim, essas anotações, né, por exemplo, Walter Benjamin a gente vê muito, então ele carrega no bolso e tal. Eu fiquei curiosa para saber se tem desenhos, que tipo de anotação se ela... enfim, é porque eu não te ouvi, talvez você já tenha falado sobre isso. E a Vrinda, acertei. Quando você falou em melancolia, né, e citou o Benjamin, assim, quando ele fala em melancolia, tem uma contrapartida, né? Porque, por exemplo, no gesto, na tradução, né, se você permanece no estado de melancolia, sabendo que a tarefa é impossível de ser realizada, você nunca vai empreender a tarefa. Então tem que ter sempre um gesto de destruição, né, que faz com que você diga, não, eu vou construir outra coisa,
né? Mas eu antes destruo a própria ideia de cópia de identidade, não nem de cópia, mas de identidade com o original. E é um gesto que ele pega muito do Baudelaire, né? Que é a ironia. Então, a ironia também destrói, pensando que o melancólico ele fica imobilizado. Então, eu queria te perguntar se você lida com esses extremos, assim, né? Que não é só a melancolia, mas é algo que se compõe como força que pode ser destruidora também para que você não fique imobilizado. E, Franz, eu gostei, eu te ouvi, mas eu não tenho nenhuma questão em particular assim para fazer, tá bom? Fico com essas duas. Obrigada pelas 3 exposições. Obrigado, Carla. Passa a palavra, Juliana, para você. Professora, muito obrigada pela presença. Bom, eu tive acesso aos cadernos trabalhando como voluntária no arquivo pessoal da Gilda, que está no Instituto de Estudo Brasileiro da USP, e eu fui em contato com a neta do casal, né, a Laura de Souza, e também com a Elizabeth Ribas, que é a coordenadora do arquivo, e eu fui em busca de pesquisar sobre estética em Gilda, né, que é o meu tema de pesquisa do doutorado, mais ligado à noção de estética pobre, né, mas fui em busca de descobrir documentos. E lá elas gentilmente me aceitaram como voluntária, e não foi uma escolha minha, foi uma sugestão da Beth, né, que trabalha com o processo de cadastro dos documentos e de passar por uma base digital, né, para que a gente possa fazer a consulta, né, como dar título, um código para os documentos, numerar as páginas, então era isso que eu fazia, assim. Eu dividi as anotações dos cadernos, são muitas, eu acho que não conseguiria nem, não lembro o número, assim, mas são muitas, e está disponível para consulta no catálogo, já está no IEB, no site do IEB. Então, foi uma surpresa, né, ter contato com esses cadernos, assim, e esse caderno de viagem foi o último ou penúltimo que eu cadastrei, e me encantei, assim, né, com tantas referências que tem ali. E sim, tem 2 desenhos que, se não me engano, são os únicos de todos os cadernos, os 2 desenhos que tem nesse caderno, todos os 2 desenhos estão nesse caderno, e um é sobre, é um desenho, uma reprodução de eu queria até mostrar para vocês, mas eu sabia que não ia dar tempo. É uma tela do Benozzo Gozzoli, na Capela de Magi, em Florença, em que ela reproduz as pintas do leopardo. Então, ela faz uma relação com essas pintinhas, né, do animal, e a veste do cavaleiro, né, que está representado nessa tela. E é interessante porque daí puxa para todo um lado da análise da vestimenta, né, então, assim, e dos gestos, né, ela faz essa análise também com relação a essa obra do Benozzo Gozzoli, em Florença. E aí tem um outro desenho que ele está colado, né? A gente não sabe se é realmente da Gilda, mas a gente acaba inferindo que sim, que é um desenho da Catedral de Urbino. E, assim, da parte exterior, né, da fachada da catedral, e são essas os 2 desenhos, assim. Ela tem algumas marcas, né, nos cadernos, como uma estrela de Davi para marcar a diferença entre uma anotação e outra. Existem vários detalhes, assim, muito interessantes de ver. E aí eu fico me perguntando também, assim, né, a gente sabe que ela viajou por outros lugares, né, e, por exemplo, como essa viagem para Cuba, né, a gente não tem registro nenhum até agora. E realmente essa coisa da viagem à Europa, né, por que será que só da Europa, né? Então, fica essa pergunta, assim, a gente sabe que a Gilda também acompanhou o Antônio Cândido na pesquisa sobre o cururu no interior de São Paulo. Então, o Antônio Cândido mexeu um pouco no arquivo, ele reorganizou o arquivo da Gilda, então a gente não sabe até que ponto essa escolha de que documento ficou para a posterioridade, o que não ficou, também se foi fortuito ou não, se foi uma interferência de Antônio Cândido. Mas o fato é que esse é o único de viagem que a gente tem notícia até então.
E vou aproveitar também para fazer uma pergunta para o Francis, já aproveitando a rodada, que é perguntar para ele, também me fez pensar muito assim, nessa questão da intervenção, né? E fiquei curiosa para saber como que são escolhidos esses roteiros, né? Por exemplo, da ida ao Tietê, se você participou dessa escolha, dessa preparação. Eu lembro que você contou que fez parte só do último, né? Mas se você, talvez, de alguma forma, tenha acesso a como é feita essa escolha e essa preparação para esses deslocamentos. Obrigada. Antes de responder, Francis, só a Brinda fazer um comentário do comentário da Carla. Muito obrigada, professora Carla, pelo seu comentário, pela pergunta. E primeiro eu queria falar a respeito dessa melancolia, que eu entendo que a melancolia ela tem esse caráter pétreo, mas dentro da perspectiva poética, da perspectiva da força artística, ela compreende os dois. Então ela é dupla. Jacques Pigeot fala a respeito desse caráter duplo da melancolia, que ele contém as duas forças dentro de si. A força paralisante, ela seria muito mais meditativa. Então é o processo, lembrando lá daquela figura de Dürer, aquela melancolia ela não está petrificada no sentido de se manter inativa. Ela pensa, se você olha para o rosto da figura melancólica, ela tem um rosto de alguém que está desenvolvendo um pensamento, elaborando. E então, a melancolia, ela passa por um processo de elaboração para depois ter o processo de ação. E aí entra a figura do gênio, né, lá no século XV, que é esse artista que contém em si a condição melancólica. Essa condição, ela empurra ele a compreender o mundo de outra forma e a ver o mundo de outra forma. Então, essa dimensão da tarefa do melancólico, acho, se eu não me engano, não consigo lembrar agora exatamente, a respeito da tradução que você mencionou antes, tem uma relação entre a elaboração e esse processo de um trabalho mesmo que é necessário de ser feito. A diferença entre um melancólico, por exemplo, e o luto, lá no Luto e Melancolia de Freud, dentro desse melancólico, e a semelhança também, é que a melancolia ela não cessa. Então, a elaboração ela continua, ela permanece, ela pode se transformar a partir de outros apegos ou transferências para outros objetos, mas ao mesmo tempo, mas ela não vai cessar, de certa forma. Então, é uma melancolia ativa. A melancolia que eu busco, ela tem essa atividade, e é uma atividade um tanto peculiar pelo fato dela não ser petrificante, porque quando você trata dessa melancolia apática, ela está mais circunscrita dentro de outros meios, porque a tradição da melancolia traz a melancolia sendo modificada em diversos momentos, né? No século XIX, a palavra melancolia ela já cai, e tem outros, ela parece meio fragmentada entre nostalgia, entre a sensação de uma saudade por algo irrecuperável, que vem dentro de outras palavras, em outras culturas. Então, existe o aspecto da imobilidade, mas a imobilidade pode ser do corpo, mas não vai ser totalmente da mente. Isso. Obrigado, Brinda. Francis. Oi, Juliana, obrigado. Eu acho que essa é uma questão assim, super cara, né, para nós aí, artistas, porque a escolha do lugar, ela está muito diretamente relacionada, digamos, ao plano de sentido dessa obra, né? E eu gosto de pensar que os lugares é como se eles constituíssem uma rede de múltiplas dramaturgias, né? Então, a morfologia da paisagem, a matéria fantasma, né, ali presente, as transformações, né, dessa mão da humanidade ali naquele espaço, ela também constitui uma rede de sentidos, de textos, né? Então, geralmente, a escolha dos espaços, ela está diretamente relacionada
ao que você encontra de elementos naquele lugar e de que maneira que eles endereçam, agenciam, colocam em relevo questões que você pretende tratar. E no caso de trabalhos dessa natureza, essa rede está em constante transformação, interação e movimento, e é da ordem do imprevisível, né? No caso desse trabalho específico, quando o rio enchia, isso interferia no andamento do espetáculo, né? Por isso que eu falo que é da ordem também da precariedade, do imprevisível. E essa foi uma obra que discutia identidades brasileiras, né? Então, a ideia também de encenar num rio era pensar a identidade como um traço movente, como as próprias águas de um rio. Ao mesmo tempo, não é uma obra dirigida por mim, é uma obra dirigida pelo encenador Antônio Araújo, que por acaso foi meu orientador de mestrado e doutorado, né? Eu lembro até hoje que a última frase dessa peça é: tudo que o homem toca morre. E aí o Tietê era um pouco o símbolo e a metáfora concreta, né, assim, a matéria concreta também, do que nós somos capazes de fazer com o meio ambiente em que a gente vive, assim, né? Então, para ele também, ele, como ponto de partida, era quase pensar esse rio poluído como um câncer nesse organismo que é a cidade, né? E que é gerado pelos interesses, né, do capital, dessa exploração a todo custo, né, dos recursos naturais. Então, neste caso específico, ela vai um pouco por aí. E a pesquisa no processo de criação, eles escolheram 3 cidades que tinham o Brasil como radical, né, Brasil como radical no nome da cidade. Eles passaram um tempo em Brasília e passaram um tempo em Brasileia, no Acre. E na região norte, os rios são vias de transporte no cotidiano, né, das comunidades ribeirinhas. Isso impressionou, marcou muito esses artistas todos de São Paulo, né, esse rio que é a rua, né, que é a rodovia do pessoal, né. Isso também influencia um pouco nesse olhar para os rios da cidade onde eles viviam no retorno da viagem. Em São Paulo também, né, uma cidade atravessada por rios, né, enfim, a cidade toda recortada por rios, né, subterrâneos, né. Mas uma coisa que eu queria comentar, que me lembrou muito esse interesse da Gilda, esse viés antropológico da Gilda e essa perspectiva da melancolia no trabalho da Anne-Marie, foi o trabalho do Eduardo Coutinho também, né, que recentemente tem sido exibido nesse canal Curta, um documentário curto sobre ele, que também terminou a vida de um modo, né, assim, brutal, né, um troço assim, enfim, inimaginável, mas ele falava, né, quer dizer, por um lado, dessa dimensão, desse interesse antropológico, né, desse encontro com o outro, que era um misto também de uma atitude melancólica dele, que, digamos assim, cético em relação a muita coisa, mas, ao mesmo tempo, que apostava, que acreditava muito nessa questão do imaginário, né, da possibilidade do imaginário ser a grande potência, né, desse interesse antropológico dele, né. Então, vocês devem conhecer esse trabalho do Eduardo Coutinho. Ele tinha esse misto aí, né, de melancolia, ao mesmo tempo um interesse antropológico no outro, né, que era muito forte e que fez dele, né, o que ele se tornou, né, que são trabalhos muito interessantes do ponto de vista dessa capacidade de lidar com o outro, né, a partir de como ele chega, né, sem ele fazer muito essa diferença, né, de não querer, como se faz no telejornalismo, colocar o outro para reforçar a tese do repórter, né, mas de tentar chegar no outro na espontaneidade mais próxima possível. Claro que isso nunca é absoluto, né, mas ele fazia o esforço de encontrar com a pessoa na hora da entrevista, né, quer dizer, a equipe preparava tudo, e ele chegava no ato da entrevista, quer dizer, para tentar dar ao caráter espontâneo a maior, vamos dizer assim, fidelidade possível, né. Mas, enfim, era só um comentário para compartilhar com vocês, não seria exatamente uma pergunta. Se ninguém tiver mais questões, a gente estaria caminhando para o final. A Rose está aqui parabenizando todos os trabalhos, a Carla já tinha parabenizado antes, né? Excelente todos os trabalhos. Eu pergunto se vocês têm interesse de deixar um contato, um e-mail, né? Eventualmente, né? Para
podemos desdobrar isso depois, quem tiver interesse, né? A gente pode escrever no chat do Google Meet, nosso aqui, da nossa sala. E aí deixo uma palavrinha final para vocês, se vocês quiserem mencionar, fazer um comentário final sobre essa nossa mesa de hoje. Bom, eu estou aqui anotando os e-mails e ao mesmo tempo pensando no que eu vou falar. Bom, só agradecer mesmo, foi, nossa, muito bacana conversar com vocês, né, em diversas áreas, assim. Só para concluir o comentário aí da pergunta com o Francis, essa descrição que você deu do Tietê é o que, eu não sei, pelo menos que eu penso, assim, todas as vezes que eu passo na frente do Rio Tietê, realmente, né, assim, esse efeito da modernização acelerada, da modernidade, né? A gente vê no terceiro mundo, assim, tudo isso, né, numa imagem, assim. E, enfim, é isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos os professores, participantes. Eu também quero super agradecer, que a gente vive um momento, assim, tão claustrofóbico politicamente, em todos os sentidos, de tanto desencanto, e parabéns muito vocês de terem, assim, bancado, realizar um encontro que traz horizonte, né, que abre espaço, que abre caminho, né, que convoca outros mundos aí, que nos tira um pouco desse país tão acachapado que a gente está vivendo, dessa tristeza e desse luto, dessa revolta. Então, eu queria dizer que valeu a pena, assim, porque de algum modo eu me sinto engolindo um pouco de horizonte, de paisagem nos meus olhos. Obrigado. Obrigado, Francis. Obrigado, Francis. Você queria comentar alguma coisa, Brinda? Só gostaria de agradecer as perguntas de todos e a presença e por esse congresso fantástico, porque falar de viagem quando a gente não pode se deslocar é de uma crueldade gigantesca com os nossos corações viajantes, mas principalmente abre para perspectivas do pensamento da viagem, do deslocamento e da importância dessa atividade, que é uma das atividades mais antigas que fazem parte da nossa Constituição, tão incrível. Então, só agradecer por todos, pelas falas de todos, porque foram muito bonitas. Obrigado, Brinda, Francis, Juliana, pela apresentação. Agradecer ao público, né, a Carla, a todo mundo que está presente aqui, a Rose, que está nos acompanhando também, a Cristina, que está na parte técnica, né, nos acompanhando desde o início. Dizer, então, que às 18h a gente tem, então, a roda de discussão, tá? E que a gente mantém contato, né? A partir do encontro de hoje, a gente fica em contato e certamente teremos muitas oportunidades aí para continuar conversando. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigado. Cristina, acho que pode, então, parar a gravação. Obrigado pela força.